muitas pessoas ficam enfermas, vêm para a casa espírita e a primeira coisa que elas pensam, eu tenho algum espírito comigo. Mas elas nunca pensam que esse espírito de que falam pode ser o próprio espírito dela. Ela em espírito que está se atormentando, está fazendo com que ela se torne enferma. Ela mesma está se prejudicando pelos seus pensamentos. E ela acaba por tornar-se enferma, por ficar enferma. Por quê? Porque através do seu pensamento negativo, do seu pensamento enfermo, ela atrai espíritos afins, que acabam causando realmente a enfermidade. Acaba atingindo o físico. Porque toda enfermidade, ela inicia-se lá dentro, no âmago de nossas almas, e ela se exterioriza no físico, como se fosse um expurgo. Então é assim que nós temos que ver as coisas neste mundo. Nós atraímos os nossos afins pelo pensamento, não só aqui no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Nós não escolhemos as nossas amizades aqui no mundo físico, assim também é no plano espiritual. Então, Jesus, até hoje nós temos uma grande dificuldade para explicar e entender o que é o reino dos céus. Mas quando Jesus era perguntado sobre o reino dos céus, ele preferia explicar em parábolas. Porque era mais fácil ele inventar pequenas histórias, né? Então Jesus, para explicar melhor para as pessoas da época o que seria o reino dos céus, ele fazia comparações, que a parábola é uma pequena história fazendo comparações com as coisas que as pessoas tinham conhecimento, aqueles pescadores, pastores, agricultores. Então, utilizando palavras e coisas que eles tinham conhecimento, Jesus criava histórias e dava vida aos seus personagens. E sempre, no final, tinha ensinamento moral. E ele disse, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebra o casamento de seu filho. Então Jesus já começa comparando o reino dos céus à festa de casamento de um filho, que é sua alegria e felicidade. Aí ele diz, e o rei preparou a festa de casamento do seu filho, chamou os seus empregados e os enviou para chamar os convidados. Os empregados foram levar o convite, mas os convidados não quiseram ir. Uns foram para o seu comércio, outros para a sua roça, outros para os seus afazeres. Desprezaram o convite, não quiseram comparecer à festa. Mas aí o rei insistiu e disse para os empregados, voltem lá e digam para os convidados que os bois cevados já estão prontos, que os cabritos estão preparados, que a festa já está pronta, que eles vêm para o banquete. Mas mais uma vez, eles não quiseram ir. Além de negar-se ir à festa, ao banquete, eles maltrataram aqueles que levaram o convite e até os mataram. E o rei, enfurecido, sabendo disso, enviou os seus exércitos para matar os homicidas e queimar sua cidade. Assim é contada a parábola de Jesus, né? A parábola das bodas, a parábola da festa de casamento. Até aqui nós estamos vendo como uma festa material, mas depois ela tem a sua explicação espiritual, como Jesus sempre deu, né? Então, o rei, depois de ter mandado matar os homicidas e incendiar a cidade, disse, agora vocês voltem e andem por todas as ruas, por todas as estradas, passem por todas as encruzilhadas e convidem a todas as pessoas que vocês encontrarem, sejam elas boas ou más. Porque os primeiros convidados não foram merecedores. E assim fizeram os seus empregados.
foram por todas as estradas, passaram por todas as encruzilhadas e convidaram todas as pessoas que encontraram, boas, más, ricas e pobres. E o salão ficou repleto de convidados. Mas o rei, andando no meio dos convidados, percebeu que tinha um que não estava trajando a veste nupcial, que não usava o traje a rigor para a festa de casamento. Porque os judeus levavam muito a sério a roupagem para cada situação, para cada solenidade. E para as festas de casamento existia um traje especial, que eles chamavam de traje a rigor ou traje nupcial. E ele, vendo aquele homem, aquela pessoa ali no meio dos convidados, que não trajava a veste nupcial, ele pergunta: amigo, como você conseguiu entrar aqui na festa sem o traje nupcial? E ele simplesmente silenciou, não disse nada. O rei chamou os seus empregados e disse: amarre seus pés e suas mãos e jogue-no para fora, lá na escuridão, onde há choro e ranger de dentes. Porque muitos são convidados, mas poucos são os escolhidos. Aí nós vamos passar para a explicação espiritual dessa parábola de Jesus. O rei da parábola é Deus. Aqueles empregados que foram chamar os convidados eram os profetas, os apóstolos, aqueles que iam pregar a boa nova, que iam ensinar, passar os ensinamentos de Jesus, convidando aquelas pessoas para que trilhassem por um caminho melhor, porque naquela época que Jesus veio fisicamente no nosso meio, a maioria era idólatra, era politeísta que adorava a deuses de todas as formas criados por eles mesmos. Idólatras, porque idolatravam imagens, ídolos de pedra, de ferro, que eles mesmos, criavam, ou então adoravam as próprias imagens dos reis, que eles mesmos se faziam de deuses. E a única nação que estava preparada para receber a mensagem do Cristo, essa nova mensagem que estava chegando, eram os judeus, era a nação judaica. Porque naquela época já era um povo religioso. E eles já acreditavam num Deus único, num Deus invisível. Então Deus viu naquele povo um solo fértil para trazer a nova mensagem. Porque a humanidade já estava preparada para uma segunda revelação, porque a primeira foi trazida por Moisés. Os 10 mandamentos. E esses convidados que se negaram a ir ao casamento, ao banquete, quem foram? Foram os próprios judeus, representados ali na pessoa dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei. Eles foram os primeiros convidados que se negaram a ir ao banquete. Mas por que eles não quiseram comparecer ao banquete, uma festa de casamento? Estranho, né? Quando você é convidado para uma festa de casamento, você vai feliz, contente, sentindo-se lisonjeado por ter sido lembrado, mas eles não. Por que eles não quiseram ir? Porque esse convite era um chamamento à responsabilidade. Eles já tinham conhecimento das leis, através dos 10 mandamentos trazidos por Moisés, através dos ensinamentos trazidos pelos profetas, mas eles não queriam perder as mordomias, porque eles tinham pleno conhecimento das leis, conheciam as leis e os ensinamentos dos profetas, mas para eles não era conveniente abraçar aquela doutrina trazida pelo Cristo, porque eles tinham que renunciar às mordomias. Eles viviam em função da religião. Eram senhores de terra que vendiam animais, cabritos, cordeiros, para serem oferecidos no altar, e vendiam
a preço alto. E tudo era cobrado. Nada era de graça. Desde o nascimento, tudo era cobrado por eles para benzer um defunto, vamos lá dizer, para ir no batizado. E também tinha o tal do dízimo, que era praticamente forçado esse dízimo. As pessoas eram obrigadas a dar. Num tempo onde o homem era muito mais rude. E Jesus foi naquele meio. Veja em que lugar Jesus foi nascer fisicamente. Era ali mesmo que precisava, naquela encruzilhada do mundo, que precisava nascer o Messias. Então, diante dessa situação, continuando com a nossa parábola, os saduceus, os fariseus, eles não aceitaram o convite. Aí quem foram os outros todos que o rei mandou convidar? Todos os demais, os pagãos de todas as outras nações, independentemente de serem judeus ou não. Mas quem era aquele que não trajava a veste nupcial? Porque se o rei permitiu que fossem convidados ricos e pobres, então nós não podemos levar isso a ferro e a fogo e dizer, não, tinha que estar com o traje. Não. Se ele convidou ricos e pobres, então os pobres poderiam ir com a roupa que tivesse. O traje nupcial aqui simboliza aquelas pessoas que não estavam preparadas espiritualmente para adentrar, para participar daquele banquete, que era o chamamento à responsabilidade. Aquelas pessoas não tinham coração puro. Aquelas pessoas se colocaram na posição de pedras de tropeço, apesar de conhecerem as leis dos profetas. Esse sem o traje nupcial representava aquelas pessoas que se colocavam contrárias à doutrina do Cristo. E foram essas pessoas que se colocaram contra Jesus, que fizeram com que os romanos chamassem Jesus para crucificá-lo. E essas pessoas estavam ali entre os próprios judeus, representados pelos fariseus, pelos saduceus, pelos doutores da lei. Então vejam, quando Jesus termina sua parábola e diz, muitos são os chamados e poucos os escolhidos, ele quer dizer para todos nós que nós precisamos fazer por merecer. Que o paraíso não é uma coisa que se consegue assim, gratuitamente. Que Deus não está lá como se fosse um distribuidor de graças para um e para outros não. Que nós temos que fazer por merecer. Nós somos responsáveis pela nossa caminhada. Nós devemos adquirir o mérito para poder vestir o traje nupcial, que é a pureza de coração, a fraternidade, a solidariedade e ter amor no coração. Para nós podermos, isso significa o traje nupcial, para podermos adentrar nesse banquete, que é a morada dos bem-aventurados. E quando Jesus disse, na sua parábola, que o rei chamou os seus empregados e determinou que amarrasse as suas mãos e os seus pés e os jogassem na escuridão, onde há choro e ranger de dentes, Jesus nesse momento está nos falando dos mundos expiatórios, como esse em que nós nos encontramos. Então, você não tem o traje nupcial, você ainda não está preparado para adentrar no banquete, ou seja, na morada dos bem-aventurados, então você tem que voltar e adquirir o mérito para poder vestir esse traje. E todos nós estamos aqui nesse planeta escola para isso. Por isso é importante o conhecimento e a fé. Jesus pegava, vamos dizer na nossa linguagem, pegava muito no pé dos seus apóstolos com relação à fé. Volta e meia ele falava, homens de pouca fé. Que teve um momento que eles tentaram, seus apóstolos tentaram curar um menino que estava obsidiado, com os espíritos inferiores que estavam ali obsidiando o menino, e eles tentaram de todas as formas curar aquele menino que estava atormentado. Mas não conseguiram.
Aí chega Jesus. Jesus simplesmente colocou a mão sobre o menino e o menino aquietou-se. Ficou brando, sereno. Que Jesus tinha e tem poder sobre todos os elementos da natureza, sobre todos os espíritos, que ele tem autoridade para isso, autoridade espiritual para isso. E naquele momento os seus apóstolos perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos? Ele simplesmente respondeu: porque lhes falta a fé. Porque vocês são de pouca fé. Se vocês tivessem a fé como um grão de mostarda, que é o menor grão que existe, né, de uma hortaliça, vocês poderiam dizer para aquela árvore: saia daí com suas raízes e vá para lá. E ela sairia. Quando Jesus fala do grão de mostarda, ele não disse que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês virão para aquela árvore mudar de lugar e ela mudará. Ele não disse do tamanho, ele disse como. A fé de vocês tem que ser no mínimo como o do grão de mostarda. Como por quê? Porque a nossa fé não pode ficar estacionária, não pode ficar pequenininha. Pequenininha do tamanho do grão de mostarda. Ele está nos dizendo: o grão de mostarda tem o poder de expandir-se, de crescer e de formar uma frondosa árvore onde as aves vêm para formar os seus ninhos. É assim que deve ser a nossa fé. Quando Jesus falou, comparou, para falar da fé, ele disse: a fé, ou seja, o reino dos céus, é como uma mulher que coloca 3 porções de fermento na farinha, mexe, e tudo leveda, cresce, e multiplica-se por 3. Jesus fala em expansão, fala em crescimento. Quando ele está falando como o grão da mostarda deve ser a nossa fé, a gente semeia ela no solo, ela é pequenininha, mas ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e é assim que deve ser a nossa fé. Ela vai crescendo aos poucos dentro de cada um de nós, até nós alcançarmos a fé suficiente para podermos descobrir a liberdade, a verdade que nos liberta, e podermos adentrar esse banquete, podemos vestir o traje nupcial e fazer parte desse banquete, que é a morada dos bem-aventurados. Então vejam os ensinamentos de Jesus, quanta coisa linda nos traz, quanto conforto nos traz. Mas às vezes o que atrapalha um pouco a nossa caminhada, o nosso entendimento, são coisas que os homens vão colocando dentro dos ensinamentos das suas agremiações religiosas e acabam por dificultar o entendimento das coisas, confunde a cabeça da humanidade. Apesar de Jesus ter dito que o Filho do Homem não tinha uma pedra para recostar a cabeça, os homens criaram monumentos, mansões, como templos. Apesar de estar escrito na Bíblia que o pai não paga pelo pecado do filho, o filho não paga pelo pecado do pai, os homens criaram o dogma do pecado original. E graças a Deus, a doutrina espírita nos abre a mente, nos mostra, através da fé raciocinada, que isso não faz sentido. O dogma do pecado original é aquele que, segundo a igreja ensina, todos nós já nascemos filhos do pecado. Nós já trazemos o pecado conosco por causa da união entre nosso pai e nossa mãe. Que nós já trazemos esse pecado original conosco por conta do primeiro casal que pecou, que errou. Foi Adão e Eva. Tudo isso é um grande absurdo, gente. É a interpretação literal das coisas. Nós precisamos levantar a letra morta para entender o lado espiritual dela. Na nossa lei, que é a lei dos homens, que é falha, né? Que tem aqui advogados e advogadas presentes que podem falar isso. A nossa lei humana, que é falha, quando condena José, jamais Antônio vai pagar a pena no lugar de José. A responsabilidade pelo crime, na lei dos homens, ela é intransferível. Cada um é responsabilizado pelos seus atos.
Assim é no mundo físico, assim é no mundo espiritual. Na parábola das 10 virgens, quando Jesus nos conta, que ele fala que haviam 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. Essas 10 virgens saíram para encontrar-se com o esposo. As 5 virgens prudentes levaram a sua lamparina com combustível e, além disso, ainda levaram uma reserva para fazer a viagem para encontrar-se com o noivo. Mas as 5 imprudentes levaram as suas lamparinas vazias, além de vazias, nenhuma reserva. Aí o noivo tardou a chegar, as 10 virgens adormeceram. Meia-noite ouviu-se uma voz, o noivo chegou. E elas despertaram na escuridão. As noivas, as virgens prudentes, acenderam suas lamparinas porque estavam com combustível. E as imprudentes ficaram no escuro, as 5 imprudentes. Chegaram para as virgens prudentes e pediram: empreste-nos o seu combustível para que possamos acender as nossas luzes, para que possamos iluminar o nosso caminho e irmos de encontro ao noivo. E as prudentes disseram: não podemos fazer isso. Porque se eu tirar do meu combustível para emprestar a você, faltará para mim, eu ficarei na escuridão. Nesta parábola, Jesus nos mostra que a nossa responsabilidade é intransferível e as nossas virtudes também. Que a luz que havia nas virgens prudentes não poderia ser transferida para aquelas virgens imprudentes. As virgens prudentes representam aquela parcela da humanidade que já tomou consciência da responsabilidade de estarmos aqui encarnados no mundo físico. E as 5 virgens imprudentes representam, simbolizam aquela parcela da humanidade que ainda não despertou para a realidade, para a verdade, para a necessidade de nos modificarmos para melhor. Porque é para isso que estamos nesse planeta escola. Eu sempre digo, ninguém veio aqui para fazer piquenique. Cada um de nós tem uma missão. Por pequena que seja, desde o gari até o presidente da República, todos nós temos a nossa missão. E é tão bom quando você consegue fazer alguma coisa boa e você percebe que aquilo, inconscientemente ou intuitivamente, a gente percebe, não, isso com certeza faz parte da minha missão, porque eu me sinto bem fazendo isso. E é tão bom, faz tão bem para a gente quando a gente pode, de alguma forma, segundo as possibilidades de cada um, fazer o bem ao nosso semelhante. Fazer o bem não é dar esmola só, gente. Quando a gente fala em fazer o bem, a primeira coisa que vem na ideia, eu não sou muito de dar esmolas, mas não é nesse sentido que nós devemos pensar em fazer o bem. Existem muitas outras formas de fazer o bem. Aquele que sabe mais, passar ensinamento para aquele que sabe menos. Aquele que está com saúde, que tem um parente, um amigo que está internado, que está enfermo, fazer uma visita. Aquela pessoa que está passando por situação aflitiva e que você tem palavras de conforto, passe essas palavras para aquela pessoa que está em aflição. Existem muitas formas da gente ajudar o semelhante, porque aquele que mais recebe o benefício é o que doa, não é o que recebe a doação. Os bônus, eles vêm para aqueles que fazem os benefícios. Assim nos fala André Luiz nas suas obras. Trabalhando na parte espiritual, quando ele chegou lá na colônia, nosso lar, lá ele falava em bônus pelo trabalho que prestava. E todos nós aqui também já recebemos os nossos bônus pelo nosso trabalho. Existem ainda alguns líderes religiosos, alguns segmentos religiosos, que usando o ensinamento do apóstolo Paulo, interpretado de forma literal, o apóstolo Paulo certa vez disse: a fé te salva, vocês são salvos pela fé. Mas se Paulo quisesse dizer tão somente isso, que só pela fé nós estaríamos salvos, então por que Jesus teria dito a cada um segundo suas obras? Então eu fico com Jesus. Eu estava assistindo um programa na televisão
de uma determinada agremiação religiosa dentro do cristianismo, e uma senhora apavorada ligou para falar com o sacerdote que estava lá apresentando o programa, respondendo a pergunta. Ela perguntou para ele se é verdade que quando a gente morre, a gente não vê ninguém do lado de lá. Se é verdade que quando a gente morre, a gente fica adormecido, não vê ninguém. E se a gente não precisa realmente de oração porque estamos dormindo. Na hora o sacerdote ficou meio engasgado e tal, né? Mas aí, ela disse, porque eu tenho os meus entes queridos que já passaram para o lado de lá, e eu tinha a esperança de vê-los, de abraçá-los, de encontrá-los. Aí o sacerdote contou em rápidas pinceladas aquela passagem que de vez em quando eu me lembro e também conto nas minhas palestras, que é aquele diálogo que teve o rico egoísta do lado de lá, quando ele se negava a dar alimentos àquele mendigo que ficava ali implorando na porta do seu palacete. Ele se banqueteava e jogava migalhas para Lázaro, que ficava ali na soleira da porta, esperando aquelas migalhas para se alimentar, enquanto ele se banqueteava todos os dias. E quando chega do lado de lá, ele vê Lázaro no seio de Abraão, que na linguagem dos judeus significa o paraíso, um lugar bom. E ele, sentindo isso no inferno consciencial, considerando que foi egoísta, avarento, orgulhoso e não soube dividir o pão. Dividir o pão é no sentido de distribuir com prudência e com amor toda aquela fortuna que ele tinha usufruto. Porque verdadeiramente nós só temos o fruto aqui das coisas. Nada do que temos aqui fisicamente, que os olhos do físico podem ver, é nosso. É só usufruto. Então, quando a gente passa para o lado de lá, o que nós levamos? Aqueles tesouros que Jesus falou. Aqueles que nós guardamos no coração. Aqueles que os ladrões não roubam, as traças não roem, a ferrugem não corrói. Esse é o verdadeiro tesouro. Que o caixão não tem gaveta. Então, tudo que nós usamos aqui é que fica. Então, o padre, na hora, respondeu para a pessoa: olha, eu fico com Jesus. E contou essa passagem de Lázaro e o rico egoísta que se encontraram do lado de lá. Logicamente, se esses dois estavam do lado de lá conversando, então será que somente eles estão acordados do lado de lá? Quando Elias e Moisés vieram para conversar com Jesus, que teve aquela verdadeira reunião mediúnica a céu aberto, que eles que já haviam desencarnado há centenas de anos, vieram conversar com Jesus enquanto Jesus estava aqui fisicamente? Será que só Moisés e Elias também estão acordados do lado de lá? O resto está tudo dormindo, gente? É claro que não. A vida continua depois da morte física. Nós continuamos acordados, despertos e muito mais livres, como um pássaro que estava engaiolado e que abre-se a porta da gaiola e ele sai para dar voos mais altos. É assim que nós devemos pensar, porque é assim que nos ensina a doutrina, através dessa fé raciocinada, através da codificação de Kardec, através das comunicações que os nossos irmãos que estão do lado de lá vêm e nos dão. Aqueles que se sentem felizes, mas também aqueles que se sentem infelizes, vêm e dizem e explicam por que estão se sentindo infelizes. E os felizes, por sua vez, vêm e dizem por que estão sentindo-se felizes. Porque do lado de lá nós somos o reflexo do que somos aqui. Então, nós somos os herdeiros de nós mesmos. Hoje nós estamos construindo o nosso amanhã. Por isso que Jesus falava sempre na vida futura, e a nossa doutrina espírita também fala. O que é a vida futura se não a vida espiritual? Essa é a verdadeira vida. Então, vai depender de cada um de nós pautar nossas vidas pelo caminho do bem, do amor, da fraternidade, da solidariedade, para que possamos chegar do lado de lá e encontrar a porta do banquete aberta e que a gente possa entrar com o traje nupcial, com esse traje a rigor,
Que a gente não precise ser tirado da festa e ser mandado de volta para os mundos expiatórios. Que é isso que simboliza o ranger de dentes e o choro. Não, você vai voltar porque você não está preparado ainda para esse banquete. Então você vai voltar, continua a sua caminhada em outro corpo físico e através da lei das existências sucessivas você vai um dia alcançar o direito, adquirir o mérito de vestir o traje nupcial. E todos nós estamos nesse caminho, no caminho da evolução. E a nossa finalidade aqui é essa, nesse planeta escola. Acreditemos nisso. Se Jesus confiou em nós é porque somos capazes. Se não, por que nós teríamos essa chance de estarmos aqui encarnados, não é? Porque nós somos capazes. Porque nós temos jeito. Não é? Porque somos imperfeitos, mas também somos perfectíveis. Todos nós estamos fadados à perfeição. Somos anjos de uma asa só por enquanto, mas logo nós teremos as duas. Só depende de cada um de nós. Tá? Então, devemos sempre nos apegar em Jesus, no seu Evangelho, nos seus ensinamentos, e acreditar que cada um de nós tem do seu lado um anjo guardião. Ninguém está desprotegido. E a oração ajuda muito. Quando estamos passando por um momento de aflição, por dúvidas, ou por enfermidade, que seja nossa ou da família, do ente querido, vamos nos recolher em oração e ouvir a voz da consciência, que muitas vezes é ditada pelos nossos irmãos que estão no plano superior, pelos nossos anjos guardiães, pelos nossos espíritos guias. Acreditemos nisso. Nós nunca estamos sós. E todos nós nascemos para o bem. Ninguém foi criado para o mal. Aquele que pratica o mal é porque ele saiu da sua rota reencarnatória. Todos nós somos anjos. Todos nós temos um foco de luz dentro de cada um. Cabe a cada um de nós aumentar ou diminuir a tonalidade dessa luz, potencializá-la ou não. Vamos fechar os nossos olhos por um segundinho, só para aproveitar e agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos nesta casa de oração. Agradecer aos nossos anjos guardiães, aos nossos entes queridos e amigos que mais particularmente velam por nós. E rogar ao nosso querido Mestre Jesus que neste momento possa estar no nosso meio. Cada um de vocês, cada um de nós possa mentalizar Jesus com seu semblante sereno, envolto por uma luz branca, de braços abertos aqui no nosso meio. Querido Mestre, envolva-nos neste momento com o vosso amor, com a vossa luz, com a vossa paz. Que todos nós possamos voltar para os nossos lares, bem melhores do que quando aqui chegamos. Permita que assim seja, Senhor da vida. Fiquem todos em paz.